Veja, há uma disputa entre o processo de seleção para ministro supremo, qual é o melhor. O que está na PEC do Flávio Dino é o modelo europeu. É como se escolhem ministros, especialmente nos países que são parlamentaristas, né? Nos países presidencialistas, o modelo é o brasileiro, é o americano, que o brasileiro copiou. Então, veja, nós não estamos muito longe da nossa turma. A turma dos regimes presidencialistas, normalmente é o presidente que escolhe e o Senado que ratifica, né? O que aconteceu em alguns países nas últimas décadas foi uma modernização desse modelo. Ou seja, o presidente pode escolher, mas ele escolhe a partir de um processo mais público do que o que nós temos hoje, onde o presidente é o dedaço, ele escolhe e pronto, né? Mas não, ele precisaria indicar quais são os seus candidatos, esses candidatos poderiam ser submetidos em audiências públicas a questionamentos por parte da academia, da sociedade civil, dos jornalistas, e aí sim ele indica o seu candidato que vai para o Senado, onde ele enfrentaria audiências públicas novamente. Então, esse modelo é que me parece que seria o mais adequado. O modelo do Flávio Dino, dentro de uma estrutura corporativista como a brasileira, o Supremo ia se parecer com a STJ, o que não necessariamente é bom. Ou seja, a corporação dos magistrados indicaria os seus, o Senado teria as suas escolhas. Então, eu acho que esse modelo, a grama do vizinho sempre parece melhor, mas aplicado no Brasil, eu tendo a crer que o Supremo declinaria e muito, tá? Portanto, eu sou favorável que nós aperfeiçoássemos o modelo brasileiro, dando mais transparência ao processo de escolha pelo presidente e pelo Senado. Né? Incluir legislativo nesse processo de escolha talvez seja um equívoco, né, Oscar? Porque ele vai ficar... agora nós estaríamos aí com o Centrão indicando o Fufuca para ministro do Supremo. Isso. Nós teríamos uma composição parecida. Olha, nós teríamos uma composição parecida com o Tribunal de Contas, né? Quer dizer, então não me parece uma coisa boa, não funcionaria. Eu acho que a gente tem que parar de copiar o alemão, o americano, o francês. O que a gente deveria fazer é, o que não funciona bem no nosso? Vamos corrigir? Então, eu acho que esse seria o desafio. Bom, nesse aspecto que você me pergunta, é muito frustrante, né? Você ver um presidente da República que subiu a rampa ao lado de indígenas, de mulheres negras, de pessoas deficientes. Quando chega no momento de escolher aqueles que exercerão o poder e o cargo, a função de ministro do Supremo Tribunal Federal é uma função que se estende no tempo, no exercício do poder, ele abdique dessas alianças. Então, eu acho que, do ponto de vista político, é muito ruim, né? É lamentável que isso esteja acontecendo. Um tribunal, ele não é um órgão representativo no sentido eleitoral, mas ele é um órgão que tem que ter identidade com a sociedade para a qual ele judica, né? E é inaceitável que no século XXI um tribunal, numa democracia como a brasileira, possa ter 10 homens e uma mulher. Eu acho isso inaceitável, né? Que todos sejam brancos, eu acho isso inaceitável. Então, eu lamento que o presidente, tendo tido 2 oportunidades, a primeira, ele não tenha escolhido uma mulher, não tenha escolhido uma mulher negra, não tenha escolhido um jurista negro, né? Não sei qual será a escolha dele, a segunda escolha, né? Mas me parece que o presidente está mais preocupado com a realpolitik do Supremo Tribunal Federal, ou seja, de escolher alguém que tenha uma capacidade de operar dentro do Supremo em defesa do governo, do que de alguém que simbolize o Pacto Constitucional de 88, que é um pacto que busca criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde as discriminações não sejam toleradas. Quer dizer, então, o guardião do quê? Da Constituição ou o guardião dos interesses do governo? Então, acho que Bolsonaro agiu assim, mas não se esperava nada de Bolsonaro. É lamentável que Lula também esteja caminhando na mesma direção, embora não esteja estabelecendo uma simetria
entre os escolhidos. O Josias até estava apurando sobre essa PEC, o Flávio Dino, ministro, até falou no final dessa discurso dele, nessa conversa aí com o jornalista, ele falou sobre essa PEC, que é de 2009, né, o Josias, que tramita sobre mudanças no Supremo. Em que pé tá isso, hein? O Josias foi atrás dessa história. Em que pé tá isso, hein, Josias? A PEC está tramitando, né? Depois que o ministro falou sobre isso, eu fui olhar. Fui pegar a proposta de emenda constitucional do Flávio Dino, e ele que está cotado agora, né, para ocupar essa vaga que será aberta com a aposentadoria da Rosa Weber. A PEC do Flávio Dino é muito interessante, Fabíola, interessante porque promoveria uma mudança nada negligenciável no Supremo Tribunal Federal. Se tivesse sido aprovada a PEC do Flávio Dino, o Lula teria menos poderes e a passagem do Cristiano Zanin pela Suprema Corte seria encurtada em 16 anos. Pela PEC do Flávio Dino, só 5 das 11 poltronas do Supremo seriam ocupadas por indicação do presidente da República. Os outros 6 assentos ficariam reservados para escolhidos da Câmara, do Senado e do próprio Supremo, 2 vagas cada, né? Os novos ministros teriam um mandato fixo de 11 anos, sem recondução. Então, hoje, o Zanin, com 47 anos, ele pode permanecer no Supremo até 2050, quando ele vai fazer aniversário ali de 75 anos. Com essa PEC do Flávio Dino, ele sairia em 2034. O próprio Flávio Dino, que tem 55 anos, ele, se fosse indicado pelo Lula, ele perderia 9 anos de toga se essa PEC estivesse em vigor. E não poderia, no caso dele, ele não poderia disputar eleições, nem ocupar cargos em comissão, porque a PEC propõe que seja proibida a ex-ministros do Supremo a hipótese de exercer cargos em comissão ou mandatos eletivos em quaisquer poderes, em qualquer nível da federação, por 3 anos, depois de deixar a toga. Então, o Dino não poderia ir para o Supremo, como o PT receia, né? Que ele vá para o Supremo, ganhe uma dimensão política muito grande e depois se candidata a presidente. Pela PEC dele, ele não poderia fazer isso. E se o modelo do Dino tivesse em vigor, Fabiola, o Lula também não poderia ter sentado na cadeira do amigo Ricardo Lewandowski o Zanin, porque os ministros do Supremo teriam que ser selecionados em listas tríplices, que seriam elaboradas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela OAB e até por faculdades de direito que disponham aí de programas de doutorado com mais de 10 anos. Então, é uma PEC que realmente revolucionaria esse processo de escolha de ministros do Supremo, né? E ela não trata desse modelo de decisão do Supremo. Não fala lá de voto secreto, disso o ministro não falou. Até perguntaram para o Flávio Dino ontem sobre essa hipótese dele ser indicado para o Supremo, né? Aí ele respondeu recitando mandamentos iniciados com não, né? Eu não trabalho pela vaga, não ofereço, não toco no assunto, não sou candidato, não faço campanha. Ou seja, Fabiola, o Flávio Dino não vê a hora de ser escolhido pelo Lula para ocupar uma cadeira no Supremo, né? E é muito curioso o teor da PEC dele, porque mudaria muito. Professor, quem deve ser escolhido para essa vaga? O que será que Lula vai fazer? Tem que ser uma mulher? Tem que ser alguém negro? O que o senhor defende? Eu poderia só retomar uma coisinha que o Josias falou, né? Veja, há uma disputa entre o processo de seleção para ministro supremo, qual é o melhor. O que está na PEC do Flávio Dino é o modelo europeu. É como se escolhem ministros, especialmente nos países que são parlamentaristas, né? Nos países presidencialistas, o modelo é o americano, que o brasileiro copiou. Então, veja, nós não estamos muito longe da nossa turma. A turma dos regimes presidencialistas, normalmente é o presidente que escolhe e o Senado que ratifica, né? O que aconteceu em alguns países nas últimas décadas foi uma modernização desse modelo. Ou seja, o presidente pode escolher, mas ele escolhe
a partir de um processo mais público do que o que nós temos hoje, onde o presidente é o dedaço, ele escolhe e pronto. Né? Mas não, ele precisaria indicar quais são os seus candidatos, esses candidatos poderiam ser submetidos em audiências públicas a questionamentos por parte da academia, da sociedade civil, dos jornalistas, e aí sim ele indica o seu candidato que vai para o Senado, onde ele enfrentaria audiências públicas novamente. Então, esse modelo é que me parece que seria o mais adequado. O modelo do Flávio Dino, dentro de uma estrutura corporativista como a brasileira, o Supremo ia se parecer com a STJ, o que não necessariamente é bom. Ou seja, a corporação dos magistrados indicaria os seus, o Senado teria as suas escolhas. Então, eu acho que esse modelo, a grama do vizinho sempre parece melhor, mas aplicado no Brasil, eu tendo a crer que o Supremo declinaria e muito. Tá? Portanto, eu sou favorável que nós aperfeiçoássemos o modelo brasileiro, dando mais transparência ao processo de escolha pelo presidente e pelo Senado. Incluir legislativo nesse processo de escolha talvez seja um equívoco, né, Oscar? Ele vai ficar... Agora nós estaríamos aí com o Centrão indicando o Fufuca para ministro do Supremo. Isso. Nós teríamos uma composição parecida. Olha, nós teríamos uma composição parecida com o Tribunal de Contas. Né? Quer dizer, então, não me parece uma coisa boa, não funcionaria. Eu acho que a gente tem que parar de copiar o alemão, o americano, o francês. O que ele deveria fazer é, o que não funciona bem no nosso? Vamos corrigir? Então, eu acho que esse seria o desafio. Bom, nesse aspecto que você me pergunta, é muito frustrante, né? Você ver um presidente da República que subiu a rampa ao lado de indígenas, de mulheres negras, de pessoas deficientes. Quando chega no momento de escolher aqueles que exercerão o poder e o cargo a função de ministro do Supremo Tribunal Federal é uma função que se estende no tempo, no exercício do poder, ele abdique dessas alianças. Então, eu acho que, do ponto de vista político, é muito ruim, né? É lamentável que isso esteja acontecendo. Um tribunal, ele não é um órgão representativo no sentido eleitoral, mas ele é um órgão que tem que ter identidade com a sociedade para a qual ele judica, né? E é inaceitável que no século XXI um tribunal, numa democracia como a brasileira, possa ter 10 homens e uma mulher. Eu acho isso inaceitável. Né? Que todos sejam brancos, eu acho isso inaceitável. Então, eu lamento que o presidente, tendo tido 2 oportunidades, a primeira, ele não tenha escolhido uma mulher, não tenha escolhido uma mulher negra, não tenha escolhido um jurista negro, né? Não sei qual será a escolha dele, a segunda escolha, né? Mas me parece que o presidente está mais preocupado com a realpolitik do Supremo Tribunal Federal, ou seja, de escolher alguém que tenha uma capacidade de operar dentro do Supremo em defesa do governo, do que de alguém que simbolize o Pacto Constitucional de 88, que é um pacto que busca criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde as discriminações não sejam toleradas. Quer dizer, então, o guardião do quê? Da Constituição ou o guardião dos interesses do governo? Então, acho que Bolsonaro agiu assim, mas não se esperava nada de Bolsonaro. É lamentável que Lula também esteja caminhando na mesma direção, embora não esteja estabelecendo uma simetria entre os escolhidos. Segundo essa reportagem, inclusive aqui do Carlos Madeiro, o Brasil vem registrando um aumento no número de desastres naturais. Só no ano passado foram 4.749 eventos desse tipo, um recorde desde 1991, segundo os dados da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Também no ano passado, o Brasil teve o maior número de pessoas afetadas por esses desastres. 26 milhões de atingidos de alguma forma, o que dá mais ou menos 12,8% da população do país. O Madeiro está aqui conosco para falar sobre esses eventos. Os números são muito impressionantes, né, Madeiro? Bom dia para você. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia a todos que nos assistem. É impressionante, porque você tem aí claramente um aumento, né, no número de casos gerados
por conta das mudanças climáticas, o aquecimento global está fazendo com que o clima mude, né? Os eventos que antes poderiam ser menos comuns estão se tornando cada vez mais comuns. Isso é uma tendência que já vinha sendo alertada. Infelizmente a conexão está ruim. A gente vai tentar retomar. Acho que voltou, né? Voltou ou não? Ainda não. O Josias, essa reportagem do Madeiro traz um balanço no nosso país, né, dos últimos tempos. Essa do Rio Grande do Sul, até estava vendo as declarações de Eduardo Leite, e ele, muito impressionado, ele falou assim, olha, nunca o Estado foi afetado desta maneira, né? E você sempre traz isso nas entrevistas, né? A surpresa das autoridades não pode ser uma surpresa, né? Porque isso vem sendo comunicado pelos ambientalistas, isso vem sendo alertado, esses alertas são para isso. Eu vou aproveitar o Madeiro para que a gente não perca a conexão novamente. Vamos lá. Vai, Madeiro, pode retomar. Então, assim, os eventos que antes eram até certo ponto comuns em algumas áreas, afetavam pessoas mais em locais vulneráveis, na verdade agora estão muito mais intensos, né? A ideia é que você tenha, com a mudança climática, uma série de eventos extremos, que eles chamam, né? Aqueles que são, como esse no Rio Grande do Sul, a maior chuva da história, registrada, por exemplo, em Mussum, e você vai tendo um acúmulo, né, de mudanças climáticas que fazem não só com que eles aconteçam com mais frequência, mas também para que eles aconteçam com mais intensidade, porque perdeu-se o parâmetro, inclusive, do que era o clima. Ou seja, você tem, dentro desse contexto que você muda a temperatura média, você muda a forma como as próprias regiões lidam com o clima, você vai colocar elas sob um estresse natural que vai fazer com que elas sofram mais com enchentes, com secas, ciclones. E nesse caso do Rio Grande do Sul, viu, tem uma coisa interessante que o CEMADEM, o diretor do CEMADEM me falou, está na matéria, que na verdade foi uma frente fria e o ciclone foi um efeito colateral da quantidade de chuva que caiu desde a sexta-feira. Não houve, por exemplo, falta de alertas nesse caso, foi previsto desde a quarta-feira, a Defesa Civil Nacional já sabia, na quinta já existia reunião com todas as defesas civis dos estados do Sul e do Mato Grosso do Sul, só que a intensidade e a falta de preparação do Brasil levam a situações desse tipo. O que seria essa falta de preparação? Por exemplo, mais comum é a Defesa Civil alertar saia de casa. Mas há para onde a pessoa ir, há abrigos para isso, há rotas de fuga, há treinamento para que a pessoa saiba exatamente o que fazer, a hora de sair, onde procurar, né, como fazer a fuga. Né? É tão importante como você saber para onde ir, é saber como fugir. Né? E muitas dessas cidades não têm abrigos disponíveis, a cidade inteira, às vezes, em alguns casos, é afetada. Então, é uma situação muito crítica, e no caso do ciclone, é uma coisa até mais intensa, diferente de outras regiões que sofrem normalmente, né? O Sul é muito típico, eu falo até aí de anos que tem mais de 200, né? Chegamos a ter 450 ciclones em 2021, ou seja, você tem um número muito intenso que ainda causa mais prejuízos associados à chuva, que eleva níveis de rio, que faz com que encostas deslizem. Todo esse processo, Fabiola, é cada vez mais comum e com eventos mais graves e mais intensos. Muito duro isso, né? Ô Madeiro, você tá com muita pressa? Pode ficar mais um pouquinho com a gente? Não, posso ficar. Pode ficar. Então tá, então vou passar a palavra para o Josias, porque isso que você está falando sobre a resposta das autoridades é um assunto que o Josias sempre trata aqui e questiona, né? Ontem mesmo estávamos com o vice-governador e ele perguntava a respeito disso. Vamos só ver o tweet há pouco do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele está nesse momento se dirigindo para visitar as localidades atingidas, acompanhando os ministros do governo federal. O governo federal enviou 2 ministros, né, para o Rio Grande do Sul. Justamente para acompanhar isso de perto. Ontem mesmo, logo cedo, o vice-governador do Rio Grande do Sul já agradecia a agilidade ali da prestação de serviço do governo federal em procurar o estado do Rio Grande do Sul para oferecer ajuda. Mas Eduardo Leite diz, recebi há pouco a confirmação de mais 6 mortes no município de Roca Salles. Lamentamos
cada vida perdida. Estamos trabalhando para fazer todos os resgates possíveis nas regiões mais atingidas. Milhares de pessoas já foram salvas por as nossas equipes. As atenções se dirigem agora também para o Vale do Rio Pardo. Helicópteros da Brigada, dos Bombeiros e da Defesa Civil estão empregados para resgates com o apoio de uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal, um da FAB e um da Marinha. Trabalho para que as Forças Armadas possam liberar mais aeronaves o quanto antes. E aí, o Lula ontem chamou Ana Moser lá no Palácio e falou: realmente vou precisar do seu ministério. Ele ontem no Café com o Presidente falou sobre isso, né, sobre a dança de cadeiras, disse que essa troca é como um jogo de futebol, o técnico tem que às vezes trocar o jogador e é preciso ter governabilidade. Qual vai ser aí o futuro do Ministério do Esporte, Josias? Vai mesmo para o tal do Fufuca? Fabiola, esse processo de negociação dessa mini-reforma ministerial, os bastidores desse processo incluem lances muito constrangedores. O Lula imaginou que tinha saciado o PP e o futuro ministro André Fufuca ao entregar a cabeça da Ana Moser e ao estender a mão para a ideia de turbinar o Ministério dos Esportes com cerca de 12 bilhões de reais provenientes de uma futura tributação dos games, dos jogos. E ele se irritou ao ser informado que o partido do Arthur Lira está exigindo agora os braços e muito mais dinheiro, além de uma secretaria para recepcionar tributos que ainda nem foram criados, e que, quando forem criados, eles iriam, em tese, para o Ministério da Fazenda. Quer dizer, além de criar uma secretaria que destina esses tributos para a pasta dos esportes, o PP agora quer enfiar sob o organograma desse ministério, um ministério que sai das mãos de uma profissional como a Ana Moser, para cair no colo de um amador como o André Fufuca. Eles querem pelo menos mais 2 repartições no organograma do Ministério dos Esportes. Uma secretaria para cuidar de ações sociais e uma outra para impulsionar empreendimentos esportivos, o empreendedorismo esportivo. Qual é o objetivo do PP? Eles querem criar novos guichês através dos quais os parlamentares do Centrão possam escoar verbas do orçamento para os seus redutos eleitorais. Então, você cria o guichê, os parlamentares jogam sobre esses guichês verbas orçamentárias, com emendas, e o dinheiro vai parar nos redutos eleitorais dos deputados, dos senadores. A reação do Lula, Fabiola, oscilou entre o resmungo e os palavrões. O presidente chegou a dizer palavrões. Mas até a noite passada, ele não havia dito sim a essas novas exigências do PP. Mas também não disse não. A conversa com a Ana Moser foi muito constrangedora, pelo que eu soube, porque o Lula mostrou a porta de saída à ministra dos Esportes, mas ele ainda não empurrou ela para fora completamente, porque ele está em dúvida ali, nós vamos ceder tudo o que o PP está pedindo. Então ficou aquela conversa de cerca Lourenço, que a pessoa sabe que está fora do governo, mas o presidente não empurra, não dá o golpe derradeiro, né? E o Republicanos está contente ali com a oferta que foi feita pelo governo de abrigar o Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos. Mas nesse capítulo, quem está dificultando as coisas é o PSB, o partido do Márcio França. O PSB é um aliado tradicional do Lula e não se conforma em perder espaço para um partido que até ontem estava no colo do Bolsonaro, esse Republicanos, que é um braço da Igreja Universal. Então, o PSB está considerando ofensiva uma cogitação que houve de que o Márcio França pudesse sentar na cadeira de ministro da Indústria, que hoje é ocupada pelo amigo dele, pelo vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Achou também o PSB humilhante a hipótese de entregar a pasta de portos para o partido do rival, o Tarcísio de Freitas, e o Márcio França ter que aceitar um ministério novo, extraído do ministério do Alckmin, para cuidar de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então restou ao Lula tentar empurrar, acomodar o Márcio França no Ministério de Ciência e Tecnologia, que em governos passados do PT já foi ocupado pelo PSB. Então, mas só que essa hipótese complica mais os arranjos que o Lula precisa fazer.
Então, Fabiola, o Lula está esperando obter com essa mexida ministerial alguma coisa em torno de 60 votos na Câmara. Está pagando à vista por uma mercadoria que ele não sabe se vai ter. Afora o déficit ético e até estético dessas manobras todas, falta responder algumas perguntas singelas. Entre elas, Fabiola, uma que é muito simples. Qual é o plano do Fufuca para desenvolver o esporte nacional? A Ana Moser, a gente sabe o que estava fazendo. O que o Fufuca vai fazer no Ministério dos Esportes, além de distribuir verbas de emendas orçamentárias, Fabiola? Então, é tudo muito constrangedor. Olha, eu vou te falar que aqui nas redes sociais as pessoas estão, assim, indignadas. Nosso colega aqui, Juca Kfouri, também, ele fez um texto sobre isso. Lula faz gol contra, demite Ana Moser e o esporte fica órfão. O que muita gente também está relembrando, Josias, é que esse tal do Fufuca, ele também apoiou o impeachment da Dilma. Então, quer dizer, ele não tem nada a ver com o esporte, ele é do PP e ele ainda apoiou o impeachment da Dilma. É isso que a galera está falando aqui nas redes sociais, bem indignadas com essa decisão de Lula. Vamos acompanhar o próximo